Gravando. Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui, deu certo, então vamos continuar, né? Como diz, o time que está ganhando a gente não mexe. Agora sim, o negócio está fluindo. Vamos lá. Então, o primeiro fator, pessoal, e talvez dos mais importantes, porque talvez seja um dos mais cobrados e também que envolve uma série de outras variáveis, é a latitude. Tá? Professor, não lembro o que é latitude. Não lembro. É assim ou é assim? Aluno, pega o seu material e vai olhar isso. Porque se você não lembra o que é latitude, arrego. Tá? Como diriam os nossos colegas, quando a gente brinca com vocês, que fala, pô, não dá. Isso aí é conteúdo dado, né? Então, lá no início do ano, isso aí já é para estar na massa do sangue. Então, a latitude, a variação em graus entre a linha do Equador e um ponto qualquer da Terra. Por que isso é importante? Porque a Terra, além de existir essa variação de latitude, como eu destaco aqui nesse slide, o nosso planeta tem um eixo inclinado. Né? A Terra tem uma inclinação em relação à sua órbita e a sua superfície é esférica. Né? Poderia falar assim, você pode falar, professor, mas isso é muito óbvio. É óbvio, mas tem que ser dito, porque se o planeta, por exemplo, fosse quadrado, o planeta do Bizarro, né? Não sei se vocês lembram desse desenho, não é do tempo de vocês, o que aconteceria? Se o planeta fosse quadradão, todo lado, né? Todo um determinado lado X desse quadrado receberia a mesma quantidade de luz e calor ao longo do dia e ao longo do ano também, né? E ao longo do ano também, se esse eixo fosse um eixo com 90 graus. Mas o fato é que a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Tá? A gente tem um eixo inclinado e um formato esférico. Então vamos por parte. Esse formato esférico, pessoal, associado ao fato de que a Terra faz um movimento ao redor do Sol ao longo de um ano, ocasiona as chamadas estações do ano. Tá? Então, existe uma variação climática, vamos pensar assim, em termos mais gerais, que tem a ver com a variação da posição da Terra em relação ao Sol ao longo do ano. Ok? Então, dependendo de onde você está e em que época do ano você também está, você vai estar numa estação X, Y ou Z. Então, por exemplo, a Terra aqui nessa posição, tá? Verão no hemisfério sul, está marcando aqui, tá? Dá para perceber que é o hemisfério sul que está, digamos assim, mais voltado para o Sol do que o hemisfério norte. Vocês podem perceber isso mais claramente olhando aqui para a parte, não sei se estão vendo o cursor, mas para a parte mais próxima ao Círculo Polar Antártico, que essa área está sendo iluminada, em oposição a essa mesma área, uma área equivalente, acima do Círculo Polar Ártico, no caso, aqui no hemisfério norte, que está toda no escuro, o que indica, né, que o hemisfério norte está no inverno e nós no verão. Então, a gente está falando de latitude, tá? A gente está falando também de sazonalidade, a gente está falando da época do ano, né? Porque nessa época do ano, a Terra está nessa posição. Só que, se a gente correr 6 meses para frente, a gente for em direção ao meio do ano, a Terra vai estar no outro lado da sua órbita. E aí o que vai acontecer? Quem vai receber mais luz e calor? O hemisfério norte. E o hemisfério sul vai estar, digamos assim, ou parte do hemisfério sul nem recebe luz e calor durante uma parte do ano. Beleza, pessoal? Então, é importante ter essa compreensão de que a latitude tem uma relação direta com a variação sazonal. Tá? Existe uma variação ao longo do ano na quantidade de temperatura, tá? Por latitude, ou em função da latitude,
Por quê? Por esses dois motivos que eu disse. Porque a Terra não está parada, porque ela está girando ao redor do Sol, tá? E porque a Terra é esférica e tem um eixo inclinado. Ou seja, mas peraí, é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas a gente tem que integrar isso. Tá? Porque, vamos pensar numa primeira hipótese. A Terra está girando em torno do Sol, mas o eixo dela não é de 23 graus. Ela tem um eixo de 90 graus. Se isso acontecesse, se fosse assim, como que funcionaria essa relação da Terra com o Sol? Basicamente, quem estivesse ali entre os trópicos receberia muito calor o ano todo, ou a mesma quantidade de calor, né? Porque muito calor é o que a gente tem mesmo, não dá para fugir muito disso, tá? Mas receberia a mesma quantidade de calor ao longo de todo o ano, não haveria variação, assim como não haveria variação para a faixa temperada e para a faixa das áreas polares. Tá? Não haveria variação. Por quê? Porque a inclinação da Terra seria a mesma nas 4 posições, ou nas 365 posições, se vocês quiserem, ou 366 no ano bissexto. Beleza? Então, pessoal, esse é um ponto. O fato da Terra ser esférica, já comentei antes. Tá? Então, o fato da Terra ser esférica faz com que num determinado ponto da Terra aconteça isso aqui. Ó. Vou adiantar aqui alguns slides para mostrar o que eu quero falar. Na linha próximo ao Equador, tá? Próximo aqui numa região tropical, a mesma quantidade de energia incide sobre uma área X. Se a gente pegar essa mesma quantidade de energia e comparar com uma área semelhante aqui, na verdade, numa latitude mais alta, o que vai acontecer? Essa energia se dispersa por uma área maior, por conta dessa esfericidade. Se a Terra fosse quadrada, isso não aconteceria. Tá? No meu cafezinho aqui, porque ninguém é de ferro. Tá? Então vamos lá. O ar-condicionado está ligado, está meio friozinho, para quebrar um pouco esse calor que está aí fora. Mas vamos lá, dando sequência. Então, espero que essa relação tenha ficado clara para vocês, entre esfericidade e inclinação, e que isso, obviamente, tem a ver com essa variação de latitude. Conforme a latitude que nós estamos, mais calor ou menos calor. E isso também tem a ver com a época do ano. A gente tem que lembrar que a época do ano vai fazer diferença, tá? Porque a Terra não está parada. Bom, falamos de latitude, tá? E aí aqui, só para resumir isso que eu falei, eu coloquei aqui 3 frases e as reticências para a gente completar, né? Porque se fosse uma aula presencial, eu faria isso junto com vocês. Perguntaria, sem insolação durante parte do ano, o que vocês acham? Bom, como agora vocês não acham nada porque vocês não estão me respondendo, né? Vocês estão aí do outro lado, daqui a pouco vocês vão receber esse conteúdo. Então, eu dou a resposta. Sem insolação durante parte do ano, zonas polares, ou áreas acima dos círculos polares. Tá? Então aqui, ó, fator latitude está interferindo nesse quesito de mais ou menos insolação, ou até, nesse caso, ausência de insolação. No outro extremo, raios chegando de forma perpendicular durante parte do ano. Tá? Eu não coloquei aqui os raios, mas a ideia é isso, raios solares perpendiculares durante parte do ano. O que está acontecendo? Ao que eu estou me referindo? Estou me referindo à área intertropical, ou à zona intertropical, entre os trópicos. Tá? Por quê? A gente viu lá no início do ano que existe uma coisa chamada solstício. Né? O que é o solstício? É quando o Sol incide 90 graus, seja sobre o Trópico de Câncer ao norte, seja sobre o Trópico de Capricórnio ao sul. E eu disse para vocês que após ou acima dessas latitudes, o Sol não incide a 90 graus. É isso? Então, nesse percurso entre os dois trópicos, o Sol vai incidir a 90 graus em cada um desses pontos ao longo do ano, entre verão e inverno. O que explica
né, o fato dessas áreas serem áreas tão quentes, tanto ao sul quanto ao norte. Tá? Se o raio chega de forma perpendicular, né, como eu costumo brincar, é como você está na praia, num dia de sol, na piscina, né, no dia 22 de dezembro, quando começa o verão, sol 90 graus na sua cabeça. É um calor, né, dos infernos. Então é isso. Tá? Raio perpendicular é sinônimo de muito calor. Não só perpendicular, mas como, né, quase perpendicular, ali com aquela incidência próxima de 80, 70 graus. Isso é sinônimo de muito calor. Tá? E por último, fechando, a área do planeta, ou as duas áreas, onde os raios solares aparecem sempre de forma inclinada, ou seja, em nenhum dia do ano aparece o Sol a 90 graus. Mesmo no dia em que começa o verão, né, que é o dia que o Sol está mais próximo do zênite, ou seja, está mais próximo, né, na parte mais alta que ele pode chegar no céu, naquela região. Né? Se você, por exemplo, estiver na França, se você estivesse lá em Paris, se você estiver em Berlim, se você estiver em qualquer cidade europeia, por exemplo, foi o que me ocorreu agora aqui, você estiver lá no início do verão no hemisfério norte, no caso no dia 21 de junho, você vai olhar para o céu e não vai ver o sol a 90 graus. Qual a inclinação ele vai estar? Não sei de cabeça, até porque, a depender da cidade, vai variar isso. Essa inclinação varia, mas ele não vai estar a 90 graus. E isso explica porque o verão, nas faixas temperadas, não é um verão tão tórrido, tão quente, tão absurdo quanto o verão, quanto é aqui na faixa tropical. Ainda que, recentemente, eles, né, em algumas partes, em algumas regiões temperadas do planeta, a gente tem observado bastante calor. Mas isso tem muito mais a ver com anomalias climáticas do que propriamente com a característica climática, digamos assim, geral. Tá? É uma faixa temperada. O verão é quente? Sim, é quente, mas não é tão quente quanto aqui. Da mesma forma que o nosso inverno, o inverno deles é muito mais marcado, é muito mais frio, as temperaturas médias são muito mais frias do que aqui. Beleza, pessoal? Então, essa é a parte de latitude, que eu tinha para falar para vocês sobre latitude. E aqui eu tenho alguns gráficos que vocês depois vão poder olhar com calma, mostrando a variação diária da luminosidade. Tá? Isso influencia, obviamente, na quantidade de calor. Tá? Tinha aqui um slidezinho sobre o sol da meia-noite, vou pular isso, que não vai dar tempo de falar sobre isso. Aliás, eu acho que já falei disso lá atrás. Tá? E aí a gente passa para o segundo fator, que é a altitude. Mas como eu quero garantir que minha aula vai ser inteiramente gravada, eu vou fazer agora aquela paradinha, aquele break, e vou gravar essa parte da aula. Beleza, pessoal? Então, já voltamos.